Como sair das dívidas? Bom, é um assunto que com certeza interessa muitas pessoas e que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras e também outras dificuldades, porque o financeiro praticamente está ligado a todas as áreas da vida. E é por isso que o dinheiro acaba sendo tão importante. É claro que o dinheiro não é tão importante quanto a vida. De que adianta você ter o dinheiro se você não tiver saúde? Mas tendo saúde, é muito importante que você tenha o dinheiro, até mesmo para que você consiga preservar aí a sua saúde. Porque é através do dinheiro que você conseguirá aí pagar exames, pagar consultas e estar sempre se cuidando melhor, né? Vai fazer com que você aumente as chances de não ter um problema, ou se tiver aí, descobrir o quanto antes para que você possa se cuidar, tá bom? Bom, e a partir do momento então que você entende isso, você deve entender o quanto que as dívidas vão estar afetando as pessoas. Então, se você ainda não contraiu dívidas, não faça isso. Você só deve, na verdade, pensar em estar tomando dinheiro de alguma forma quando você estiver aí com um nível de conhecimento bom para que você tome esse dinheiro, esse capital, de certa forma, emprestado e consiga entender o que isso vai gerar de resultado para você. Como assim? As pessoas que estão já dentro de um negócio e esse negócio está exigindo um pouco mais de investimento e elas já têm uma previsão daquilo que elas estão ganhando, elas sabem até onde elas podem ir com relação a esse tipo de comprometimento, mas com o intuito de investir para ter retorno. Então, imagine você que você sabe que comprando um determinado produto de R$ 200 você vai vender a 400. Quer dizer, você tem 100% de lucro em cada peça. E você vende 10 peças aí por dia, né? Então, 10 peças por dia, você acaba, na verdade, tendo um lucro diário de R$ 2.000. E lá no final do mês, né, no final dos 30 dias, você acaba tendo R$ 60.000 de retorno. Então, se você pegar uma quantia de retorno que está esse relacionado à sua liquidez, o seu lucro, né? Então, se você pegar uma quantia em dinheiro para que você possa investir mais, levando em consideração o juro que você vai estar pagando versus o resultado que você irá ter aí com relação à questão do lucro, daí é claro que você realmente deve estar fazendo se necessário. Do contrário, não faça, procure trabalhar sempre com o seu dinheiro, tá? Seja o quanto mais inteligente, porque quando você quando você contrai as dívidas, primeiro, a maior parte das pessoas estão contraindo dívidas pelo fato de simplesmente estarem consumindo por impulso, através, muitas vezes, de uma ansiedade que envolve o verdadeiro, a verdadeira necessidade de aquisição, né? Então, você vai na casa de alguém, vê lá um televisor maior e você fala: pô, gostei, eu vou comprar isso aí. Não havia necessidade porque você já tinha um televisor. Mas, de certa forma, seja vaidade, ansiedade, qualquer, na verdade, sentido que tenha tido essa compra e não seja a razão, você acabou, de certa forma, fazendo uma besteira. E muitas vezes ainda as pessoas nem têm o dinheiro para comprar, elas vão comprar através de dívidas, né? Através de parcelamentos, de financiamentos. E o acúmulo dessas ações, né, desse tipo de comportamento, faz com que elas
acabem gerando uma quantidade de dívida que vai comprometer demais aquilo que elas ganham. E elas se perdem na hora de fazer as contas, não entendem que elas já têm, na verdade, um gasto fixo, elas já têm um gasto variável, e elas deveriam tomar um pouco de cuidado, porque a partir do momento que elas assumem uma determinada parcela por um determinado período, às vezes até um período considerável, elas acabam comprometendo demais a sua renda. E nesse meio tempo pode aparecer um imprevisto, e surgindo um imprevisto, as coisas vão se descontrolar. E não é porque as coisas têm esse poder, né, de afetar a sua vida, é porque você afeta a sua vida quando você não tem um planejamento, quando você não pensa nas consequências, quando você não é racional. Então, começar muitas vezes a entender que as dívidas são muitas vezes o vilão ou a vilã da sua vida financeira, faz parte do jogo. E é claro que, se você não fez, faça realmente força de não aderir a isso, mas se você já fez, você precisa começar a pensar em resolver essa questão o quanto antes. E coloque essas dívidas como se, na verdade, elas fossem um inimigo de guerra, porque estamos vivendo uma guerra a todo momento para conseguir aquilo que gostaríamos de conseguir, mas a ansiedade não permite que esperamos, a vaidade faz com que o nosso crédito seja utilizado de forma indevida e acabamos fazendo bobeira a maior parte das vezes. Então, se você já contraiu as dívidas, como estou dizendo, faça realmente uma força grande, uma força-tarefa. Junte aí todas as armas, toda a sua energia, para que você consiga sair disso o quanto antes. E vale pensar que você pode, às vezes, antecipar parcelas, ver se existe essa possibilidade. Você, primeiro, vamos lá. Você contraiu muitas dívidas e elas estão todas atrasadas e o seu nome está sujo e esse valor é um valor muito grande. Bom, se isso aconteceu com você, pode ter certeza que você não está sozinho ou sozinha. Daí você precisa entender se, dentro da sua situação agora, financeira, você tem possibilidade de acertar isso num período aproximado aí de 3 anos no máximo. Se você fizer essas contas e não conseguir resolver isso de 3 anos até 5, daí então a situação não está mais sob o seu controle dentro dessas condições que você está vivendo. Até 3 é um limite, 5 é a tolerância máxima. E daí, se você realmente fizer essas contas e, por exemplo, a pessoa ganha 3 mil reais por mês, tem que pagar as despesas que ela tem com casa, aluguel, luz, água, família, enfim. E daí ela tem uma dívida de 200 mil reais, de 100 mil reais. É fora de cogitação. A pessoa não vai conseguir pagar isso dentro desse período. Então é melhor realmente esperar, é melhor melhorar a sua vida financeira para que depois você consiga remanejar essa situação. Ah, mas meu nome vai sujar. Ó, é melhor você estar com o nome sujo, nesse caso, e desenvolver alguma atividade mesmo com o nome sujo, alguma atividade em paralelo com o seu trabalho, para que você consiga ir se desenvolvendo a nível financeiro, melhorar a sua vida e depois você faça aí realmente uma negociação a hora que as coisas melhorarem. Porque, do contrário, você só vai sofrer, né? Do contrário, fica muito difícil. E fica difícil até crescer, porque o comprometimento é muito grande com relação à dívida. Eu não estou incentivando ninguém aqui
a deixar de pagar as contas. Só estou dizendo que muitas vezes você precisa ter essa expertise de não pagar agora, de atrasar agora para pagar um pouquinho mais na frente, a hora que a sua situação melhorar. Mas desde que você tenha em mente que você está disposto ou disposta a desenvolver aquilo que for necessário para que você consiga alcançar aí os resultados que você deseja. Bom, então, para aquelas pessoas que já viram que a situação é quase que impossível nesse momento, então deixe para lá e tenha um pouco de paciência. Veja o que é prioridade, o que não tem jeito de fugir. Por exemplo, o aluguel você precisa pagar porque você precisa morar, né? Luz, água, energia, internet. Então, utilize essas coisas de forma inteligente e dê prioridade para isso, porque hoje é bem complicado viver sem isso, é quase que impossível, sem esses recursos. Bom, daí então, se você está numa outra condição, que você está devendo uma certa quantidade, mas você consegue resolver até em 3 anos e manter um certo padrão de vida, então faça isso o quanto antes. E pegue o tempo que está sobrando nesse começo, nesse primeiro momento, e arrume alguma atividade que possa melhorar a sua remuneração, para que você pegue tudo isso que sobra, faça economia, ganhe mais através de várias atividades, né, que estejam aí ao seu alcance, de acordo com o seu conhecimento, faça extras e daí então, com esse valor que você conseguir arrecadar, maior do que o seu salário, é claro que vai acabar sobrando, né, com as suas economias mais dinheiro. E esse dinheiro você deve pegar e eliminar esse inimigo, que são as contas, as dívidas. E pode ter certeza que a partir do momento que você faz isso, você começa a ter uma vida financeira mais saudável. Mas aí cabe a você ter responsabilidade e saber o que realmente você deseja. Porque não adianta nada você fazer isso e depois você acabar fraquejando e fazer o contrário e se endividar novamente. Então, você deve pensar em fazer isso a princípio e depois juntar um pequeno fundo de reserva por durante 6 meses aí, depois que você pagou essas contas, essas dívidas, por durante 6 meses continue fazendo uma economia, mas agora crie esse fundo de reserva, né? De 6 meses a um ano, de preferência. Imagina você que você consiga aí guardar R$ 1.000 por mês. Então, você vai ter aí R$ 12.000 no final do ano, certo? Desses R$ 12.000, você pode, que está ali no fundo de reserva, você pode fazer com que ele comece a trabalhar de que forma? Por exemplo, você conhece alguém que tem lá um computador e está vendendo barato, e você sabe que você pode conseguir ganhar um dinheiro. Então, compre esse computador, né, pichinche, pague à vista, porque você tem um fundo de reserva, comece a fazer isso com dinheiro. E anuncie, comece a anunciar nas suas redes sociais. Aí você vende, tem um lucro, aí você já começa a fazer o seu dinheiro crescer. Você pode colocar esse dinheiro na poupança. Tome cuidado, né, em investir o dinheiro se você está com comprometimento com relação ao seu nome, né? Veja quais são esses comprometimentos, né? Para que você não perca o dinheiro, né? O dinheiro acabe não sendo penhorado. Tome cuidado com relação a isso, tá? Mas, de certa forma, o que você deve fazer é isso. Comece a pegar esse fundo de reserva que você está criando e coloque ele para trabalhar já e vá juntando por durante um determinado período. Por quê? Dessa forma você já começa a desenvolver uma outra habilidade que é as vendas. Você já está fazendo o seu primeiro trabalho, o trabalho que você fazia, você pode arrumar um bico e você passa a ter, ó, renda do seu trabalho, passa a ter renda do seu bico, do seu trabalho extra e passa a ter também a renda dessa nova atividade que é comprar e vender objetos usados pela internet. Esses objetos você pode vender através de grupos aí do Face, também pode vender esses objetos através de marketplaces, né? O próprio Face tem um marketplace, tá? É interessante, não tem custo ainda, então comece aí a pensar nessas alternativas. E também você pode vender aí para as pessoas que você conhece, né? Para amigos, familiares, né? Nada de vender
fiado, você deve se preparar, consiga uma maquininha de cartão, isso facilita, né, o game aí. Eu sei que hoje também existem alguns aplicativos que permite que você consiga estar efetuando aí, né, as vendas e recebendo através do celular sem a necessidade da maquininha, mas estude as possibilidades, tá? Eu me recordo que eu, num determinado momento da minha vida, eu fiz isso e deu um resultado muito significativo. Tanto é que esse fundo de reserva trabalhando a meu favor, nesse sentido de comprar produtos usados e vender, acabou se tornando um negócio é, relacionado à venda e troca, né, de carros e motos, tal, né, acabou se tornando isso. Então, de coisas mais em contas, né, foi gerando aí um resultado significativo e acabou virando um negócio com relação a esse segmento, esse ramo, né, de venda e troca de carros usados. É interessante, sim, você deve, né, pensar que as oportunidades estão aí. Bom, a partir do momento então que você entende isso, saiu das dívidas, está agora fazendo o dinheiro que você está poupando trabalhar para você, pode ter certeza que a única coisa que vai faltar é o conhecimento, né? Conhecimento para ganhar mais dinheiro ainda. Então, você vai cada vez mais melhorando a sua operação, trabalhando com o pé no chão e responsabilidade. E isso vai fazer com que você alcance tudo aquilo que você realmente deseja, tá? Mas comece a aprender aí a fazer a gestão, a administrar aí a sua vida financeira, mesmo que seja com um papel e com uma caneta. Você não precisa de uma planilha de Excel bem elaborada, você não precisa de nenhum tipo de aplicativo que talvez você tenha dificuldade em mexer. O que você realmente precisa é ter boa vontade e ser prático e prática com relação a isso e entender a real necessidade de se controlar aí a vida financeira. E eu sei, né, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em enxergar as possibilidades, mas quem quer realmente consegue fazer, tá? Eu me recordo que quando eu passei por um momento difícil, eu fui bem radical e eu pratiquei assim ações que gerassem economia. Eu pratiquei ações na cozinha, eu pratiquei ações com relação à minha moradia, com relação a tudo que envolvia a minha vida, né? Então, por exemplo, o que eu podia fazer no supermercado, qual era o melhor dia para se comprar um, um, um determinado produto ou alguns produtos que eu queria. Então, por exemplo, quando era verdura, legumes, qual é o dia realmente da promoção? Quando era carne, qual é o dia da promoção? Quando dava para passar aí com uma salsicha, um molho de salsicha, uma polenta, um arroz, um ovo, né? Então, as pessoas devem começar a ter esse tipo de consciência que muitas vezes é necessário que você acabe fazendo um esforço, né, nesse momento para que daqui a pouco você consiga desfrutar do resultado desse seu esforço, né? As pessoas, na maior parte das vezes, têm dificuldade de entender que sem sacrifício não há benefício, né? E hoje existe uma tendência, né, de querer se divertir, se distrair a todo momento, e muitas vezes as pessoas também acabam não fazendo conta que aquela balada custou 100, aquele barzinho custou 50, né? O passeio com uma determinada pessoa custou às vezes 200, 250, e assim, ela está aumentando os gastos de forma considerável, mas ela não está aumentando os ganhos. E uma outra coisa também é que as pessoas estão ficando cada vez mais vazias e sofrendo, e com isso elas têm a necessidade de estar consumindo, e não existe problema nenhum em consumir, desde que você realmente possa, e faça isso com inteligência, com equilíbrio. Agora, a partir do momento que isso foge do seu controle, você está fazendo mal para você mesmo. Então tome cuidado, porque também uma outra coisa que existe, é fato, é que existem pessoas que estão o tempo inteiro pensando em agradar as outras, então manter um padrão, né? Um padrão
com relação a roupas, com relação a carro, casa, bairro que mora, e assim por diante, né? Escola dos filhos, porque elas não querem, na verdade, deixar é, a demonstrar, a aparecer realmente que elas não estão mais vivendo aquilo que viveram em um certo momento. E isso só está fazendo com que, lá no final das contas, elas paguem um preço muito alto, porque todo dinheiro que porventura não seja seu e você acabe utilizando, isso vai aumentar aí os seus custos, né? Principalmente quando é voltado para questões pessoais. Então, espero que esse conteúdo realmente te auxilie, que você consiga refletir, que você consiga, independente da situação, ter paz, tá? Porque a partir do momento que você não conseguir essa paz, você não terá a saúde. E não tendo a saúde, nada realmente tem sentido. Então, procure manter um equilíbrio emocional, fazer as coisas de forma racional, fazer um plano aí realmente para você resolver a sua vida financeira, atacar com muita determinação, né, essa situação que acaba deixando muitas famílias constrangidas. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho você estará voando bem alto. E também pense que a partir do momento que você conseguir resolver essas questões financeiras, você já pode começar a investir mais naquilo que você pôde experimentar aí ao longo desse trajeto, enquanto você vai organizando a sua vida financeira, né? E daí você começa a entender que o dinheiro sempre vai poder aí estar patrocinando, né, as suas boas ideias. Nunca entre com o dinheiro, nunca invista em ideias que são ruins. Invista sempre naquelas ideias que surgiram com pouco e estão dando resultado satisfatório. Essa é a melhor maneira de saber aonde investir. E se não sabe onde investir, só guarde, porque isso já faz toda a diferença. Guarde enquanto você busca informações, busca conhecimento suficiente para que daqui a pouco você saiba o que fazer com esse dinheiro. E nunca comprometa tudo aquilo que você guardou. Sempre vá aos poucos e entenda que a melhor maneira de começar um negócio é através do conhecimento, sem dinheiro ou com a menor quantidade possível dele. Porque você, com o conhecimento e sem o dinheiro ou com pouco dinheiro, você consegue fazer muito mais dinheiro. Agora, o contrário disso, que é com o dinheiro e sem o conhecimento, com certeza você vai acabar dissolvendo tudo aquilo que você tem. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha sido um conteúdo muito proveitoso, que você se inscreva, não deixe realmente aí a oportunidade de passar, de fazer o seu comentário, porque isso é muito significativo. E é claro, compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui.